Parece que não vai mais chover, mas teve a adoração infantil, agora a adoração dos adultos, né? Tem um objetivo, daqui a pouco vocês vão saber. É uma alegria estar com vocês nesse sábado. Todo sábado é um sábado muito especial, mas para mim há um motivo para ser mais especial ainda. Provavelmente, aliás, seguramente o último sermão que eu faço nessa igreja, na condição de pastor ordenado. Dentro de 2 semanas eu me aposentarei. Eles dão um nome bonito para isso, né? Jubilado, eu vou ser jubilado, tá certo? Eu estava na reitoria e o pastor Martin Kuhn quis fazer uma alusão a mim, a esse momento, e ele falou assim: o pastor Narciso que está encerrando sua vida. Eu falei: para com isso. Eu estou encerrando minha vida acadêmica, né? minha vida profissional. Vamos corrigir bem, né? Então, imagino que nessas circunstâncias é meu último sermão. Mas, se Deus me der saúde e disposição, ainda estarei aqui outras vezes. E o senhor Nelson me convidar, tá certo? Muito obrigado pelo convite, tá certo? Eu estava com saudades, né? Todo janeiro eu tinha uma participaçãozinha aqui, né? O Nelson voltou à função e me convidou. Muito obrigado. É um prazer estar com todos aqui. Eu queria saudar a igreja com um forte abraço. Quem está à minha frente, quem está à minha retaguarda, tá certo? Vocês estão aí para me protegerem, né? Tá certo? Que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um sábado muito feliz e que o sermão de hoje atinja a finalidade, o coração de vocês, a necessidade de vocês. Vocês perceberão que será um sermão simples, mas essencial, com verdades, 2 pelo menos básicas, essenciais, que eu acredito que seja importante para a nossa vida espiritual. Mas o outro grupo que eu queria saudar é o grupo de pessoas que estão nos visitando. E esse grupo talvez a gente possa dividir em 2 categorias. Pessoas que já estão acostumadas aqui com a nossa comunidade, pessoas que já frequentaram essa comunidade, pessoas que foram para outros lugares trabalhar, mas que nas férias sempre retornam aqui para visitar seus familiares, seus amigos, estão juntos, né? Uma saudação especial para esses. E também para aqueles que estão vindo aqui como visitas mesmo, né? Alguns pela primeira vez. Sinto-se todos bem-vindos, vocês são muito especiais. Que Deus possa abençoá-los também. E agora eu falo com que câmera? Essa, aquela? Para saudar os telespectadores? Ok. Eu queria saudar também o grupo daqueles que estão nos vendo pela internet. Que vocês possam também desfrutar, através desse meio eletrônico, as bênçãos do nosso Salvador. Que o tema de hoje seja importante para vocês também. Que vocês possam, ao ouvir esse sermão, sentirem-se protegidos por Deus. Muito bem, vamos lá. O título é esse. A arte não era bem essa que estava aqui, eu que trabalhei com a arte que vocês fizeram, né? Vocês repararam? Ela tinha uma faixa grande para pôr ali na internet, eu dei uma trabalhadinha. Mas a ideia é essa. Eu queria que... Nós estamos praticamente começando o ano, não é verdade? É o 3º sábado apenas, 2ª semana que nós estamos vivenciando. E é bom a gente falar alguma coisa. Na realidade, o tempo não faz muita diferença, né? Se a gente for ver no certo sentido. Um dia vem outro dia, noite, outra noite, e as coisas vão numa sequência. Mas nós marcamos momentos. Final do ano, começo do ano, Natal, e datas especiais, momentos especiais. Mas alguém já disse, o ano não será novo se você continuar com os velhos costumes. Para que o ano seja novo, você tem que mudar objetivos, propósitos, metas, intenções, alvos, projetos. Mas o grande problema é que a gente percebe que todo janeiro a gente faz tudo isso. Metas, alvos, projetos, propósitos, promessas, e no fim parece que tudo volta a ser como era antes. Mas hoje eu queria que você saísse daqui com uma certeza especial. Que você é guardado, que você é protegido por Deus. Que Deus tem um carinho muito especial por você. Que Deus olha para você e está atuando. Nós vimos na lição da escola sabatina que alguém falou sobre o silêncio de Deus. É uma teoria dos teólogos, silêncio de Deus. Às vezes você está enfrentando lutas, provações, dificuldades. Às vezes parece que você está no fundo do poço e parece que você está sozinho. Mas na realidade não está sozinho. Deus está preparando uma conjuntura melhor para que você possa sair daquela situação melhor. Quantas vezes na minha vida eu pensei que estava no fundo do poço? E humanamente falando, eu estava no fundo do poço mesmo.
Mas de repente, quando eu passei por aquela situação, eu percebi que aquilo me preparou para outros momentos. Algumas situações que eu vivi, né, que pareciam terminais e trágicas, na realidade me prepararam para ter robustez, para enfrentar outras situações da vida. E o que está em jogo, como nós vimos na lição da Escola Sabatina, é o nosso destino eterno. E é isso que conta. Nesse sentido, Deus está nos guardando, nos protegendo, atuando com a gente. Bom, no dia 26 de dezembro passado, não sei se vocês se recordam, mas Hortolândia, a região de Campinas, sofreu um forte temporal. Estão lembrados? Os ventos aqui atingiram quantos quilômetros por hora nessa região de Campinas? De acordo com as notícias, 140 quilômetros por hora. Eu tive uma preocupação especial. Eu tinha percebido, uns poucos dias antes, que uma rolinha resolveu fazer um ninho. Será que está ligado? Vou ligar e vamos passar. É para lá, não aqui. Mas agora eu apertei e não deu. Vamos ver de novo? Agora sim. Beleza, consegui. O Giovanni fica desesperado comigo, sabe? Eu fico me indicando para cá e ele fica, pastor, lá de trás. Vocês precisam ver o gestual dele. Olha, quem conhece, essa é a frente da minha casa. Eu vou aproximar depois, mas nesse ponto aqui, ó, tem uma rolinha fazendo seu ninho. E eu percebi que ela tinha feito o ninho. E lá pelas, acho que foi 9h30 da noite, começou aquele temporal todo, minha esposa e eu ficamos preocupados com o que estaria acontecendo com ela. E da janela lá da sala a gente olhava, e o vendaval fazia essa folha balançar para lá e para cá. Eu falei, eu não sabia ainda, mas já existiam lá 2 ovinhos. Mas ela permaneceu firme. Olha lá, aí está ela, que acho que dá para ver um pouquinho mais de perto. Aqui já dá para perceber os filhotinhos, ó. Olha, se eles não nasceram no dia do temporal, nasceram no dia seguinte, pelo cálculo que eu fiz do tempo. Então a mamãezinha foi indispensável para que eles pudessem sobreviver. E aí já está, né, um pouquinho melhor. Olha aí. Essa foto aqui é do sábado passado. Sábado passado. Essa aqui eu acho muito legalzinho, né? Está sem muita luminosidade nesse ponto aqui, mas é uma foto muito terna, né? A mãezinha aqui acabou de alimentar, aqui é um restinho de comida, aqui tem um restinho de comida também. A outra aqui observando, a mamãe tinha acabado de alimentar. Deus nos guarda, Deus nos protege. Mal comparando a essa avezinha. Ela é guiada por instintos. Foi o instinto que fez com que ela permanecesse ali. Ela sabia que tinha que proteger a sua prole. Deus não depende dos seus instintos, depende da sua vontade. A sua vontade é nos guardar e nos proteger, tenha certeza disso. Ele está olhando para você com as vicissitudes da vida, com os problemas que eventualmente você possa ter, e está dizendo assim, ó, você está guardado, escrito, seu nome está escrito na palma da minha mão. Você é muito especial para mim. Eu vou cuidar de você, eu vou te proteger. Mesmo que você não entenda tudo que esteja acontecendo, mesmo que você pense que você está sozinho, tenha certeza, eu vou estar com você, te guardando, te protegendo, te ajudando naquilo que você necessitar. Olha que texto maravilhoso. O primeiro que eu me lembrei foi esse. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Deus cuida dos animaizinhos, vai cuidar de todos nós também. Se Ele tem um cuidado especial pelas aves do céu, que são tão frágeis, tão pequenas, Ele também vai cuidar da gente nos momentos de necessidade. Olha outra passagem que eu me lembrei nesse contexto todo. Porventura pode uma mãe esquecer-se do filho tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eu já vi algumas histórias dramáticas, né? De mães que deram a vida pelo próprio filho, pela própria prole. Arriscou a sua vida, deu a sua vida. O amor de mãe nesse aspecto é
é contado como o mais sublime, o mais verdadeiro, o maior deles. Hoje a gente já fica desconfiando, né? Quantos casos a gente vê de mães que não tiveram isso, mas ainda assim o amor de mãe é uma demonstração do amor de Deus. E mesmo que ocorram esses casos, é como se Deus estivesse dizendo, mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, tenha certeza, eu não vou me esquecer de você. Mesmo que esse absurdo possa acontecer, eu nunca me esquecerei de ti. Nesse aspecto, uma das coisas mais dramáticas que eu vi aconteceu há uns 25 anos atrás ou mais. Foi uma reportagem do Fantástico, uma mãe solteira teve uma filha, mas no hospital mesmo ela doou essa menina para um casal. O casal recebeu a menina e tratou como se fosse a verdadeira filha, com cuidado, com carinho, com proteção. Quando ela atingiu aí por volta dos 16 anos, constatou-se que ela tinha aquele tipo de câncer que necessita transfusão de medula. Há necessidade de compatibilidade. E compatibilidade sempre acontece mais com os pais, irmãos, né? A probabilidade de ter compatibilidade está entre os pais e os irmãos. Ora, pensaram em contatar essa mãe para ver se existia compatibilidade para que ela pudesse fazer, uma vez que os pais adotivos, por mais que desejassem, por mais que quisessem, não podiam fazer nada. Fisicamente era incompatível ali e não tinha jeito. Então, preservando o anonimato daquela moça no passado, que agora era uma senhora casada com 3 filhos, casado com uma pessoa muito rica, com muitas posses, preservando a sua situação de anônima, consultaram a ela se ela não estaria disposta a fazer um teste para ver se existiria compatibilidade para salvar a vida da sua filha. Ora, para fazer isso, seguramente o seu passado seria descoberto. O seu passado, que até então era desconhecido por sua família atual e por muitas pessoas talvez, viria à tona. Todos saberiam que ela já era mãe de uma filha de 16 anos. E aí eu escutei no programa Fantástico o áudio dessa mulher dizendo que não faria isso. Não vou. Ela não queria perder o que ela tinha, não queria arriscar o que ela tinha para se revelar e, se fosse compatível, oferecer-se para fazer o transplante de medula. Eu me senti assim, como é que pode? Eu pensei, como é que pode? Alguém trocar a vida de uma filha só para manter o status que estava. Mas a Bíblia está falando, Deus está falando em Isaías, mesmo que isso aconteça, mesmo que esse absurdo aconteça, eu não me esqueço de você, eu não me esqueço de ti, você é muito especial para mim. Pedro, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Para que viver ansioso? Para que viver preocupado? O primeiro verso já falava nisso, né? Olha as aves do céu, não fique preocupado, as coisas andam. Mas acontece o seguinte, as pessoas olham para mim e pensam que eu sou um glutão. Forte assim, né? Esse cara é um... Não é. Eu como muito pouco, mas eu sou ansioso. E sabe qual é o melhor remédio para o ansioso? A porta de uma geladeira aberta. Funciona, o que é uma beleza, sabe? Só que isso funciona momentaneamente, porque depois vem sentimento de culpa, depois não sei o quê, e como é que você aplaca sentimento de culpa? Na porta da geladeira de novo. E vai embora, tá certo? Eu estou brincando, né? A melhor solução para a ansiedade, como está aqui no texto, qual que é? É confiar em Deus, confia em Deus. E essa é a luta de uma vida, porque alguns têm essa tendência e outros não têm. Tem gente que é cabeça fresca. É verdade ou não? Está tudo bem, está tudo certo, né? Esse sermão aqui já me deu ansiedade por muito tempo, né? Acordar de noite, pensar, o que eu vou falar, o que eu não vou falar, até decidir o que falar. Aí você fica pensando,
Nada grave, nada, pelo contrário, uma oportunidade tremenda, como eu já falei, mas cria ansiedade, pessoas são assim, outras não. Mas a melhor maneira de você aplacar a sua ansiedade, qual é? Lançando sobre quem? Sobre Ele, sobre Deus a nossa ansiedade. Confiando que Ele está ali, do lado, ajudando e protegendo. Mais um. Gozado de que falam, lança, né? Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Na hora da adoração infantil, me lembrei de uma historinha. Se eu fosse contar a história da adoração infantil, eu contaria uma história que minha mãe contava, que é a história da galinha. Lembra a história da galinha? Não lembra, não? Que salvou seus pintinhos debaixo das asas? Lembra? Ela morreu, mas os pintinhos ficaram vivos. Mas daqui a pouco vocês vão saber por que eu contaria essa história dos pintinhos e dessa galinha. Olha esse verso aqui. Mas embora o conflito seja incessante, ninguém é deixado a lutar sozinho. Anjos ajudam e protegem os que andam humildemente diante do Senhor. O Senhor jamais trai alguém que confia nele. Olha que promessa fantástica. Essa é a promessa dele. Jamais ele vai deixar. E ele envia para nós anjos para nos guardar e nos protegeres. Anjos poderosos. De saída, ele já escalhou um anjo para a gente. Como é que ele é chamado? O anjo da guarda. Já tem um escalado para nos ajudar, para nos proteger. Eu não sei quantas coisas acontecem que você não fica nem sabendo e você foi protegido. Ao atravessar uma rua, ao dirigir. Quem dirige sabe disso, né? De repente você se livrou de alguma coisa, nem pensava. Né? Um vulto passou, alguma coisa passou ali, né? Um carro. Mas e por que acontecem as coisas, às vezes? Aqui eu queria colocar uma diferença para os irmãos. O cuidado de Deus não é só sobre o pastor. O amor de Deus cuidadoso não é só para os adventistas. Não é só para... O amor de Deus é para todas as suas criaturas. Não seja exclusivista. Agradeça o privilégio de ser amado e protegido por Deus. Mas não se esqueça que qualquer criatura que exista é objeto do amor e do cuidado de Deus. O que acontece nós vamos ver daqui a pouco na sequência do sermão. Mas vai tendo essa certeza na sua mente. Essa aí é a pretinha. A pretinha foi o seguinte, eu estava nas férias de julho, trabalhando, preparando aquele grande congresso, e estava lá em Engenheiro Coelho. E saí do campus para ir para a reitoria. E quando eu estava passando ali na vicinal, eu vi uma bolinha ali no meio da pista. Deu a impressão que era um gato, e realmente não era um gato, era uma gatinha. Mas eu vi aquele bolinho e falei, vou passar devagar, porque pode ser que está pequenininha, ela se assuste, entra na frente do carro, eu vou atropelar. Então passei bem devagarinho, e ela não se mexeu. Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Estacionei o carro e fui até lá. Quando eu cheguei pertinho dela, ela só levantou a cabecinha assim, quase sem se mexer, e deu um miado tão suplicante, que cortou meu coração. Aí eu peguei, havia um pouco de sangue, coloquei ela do lado ali, para ver se ela não conseguia se mexer, só se movia, puxando com as patinhas dianteiras. A parte de trás todinha ela arrastava no chão. Eu falei, coitadinha, coloquei dentro do carro, liguei para minha irmã, fala para a veterinária lá que pelo GPS vou chegar 10 para meio-dia. Ela fecha lá ao meio-dia. Eu falei, não. E eu estou levando uma gatinha para ir. Tá certo? Ela foi atropelada e eu estou levando uma gatinha. E falei, tem mais. Falando para minha irmã que está aqui. E falei, tem mais. Eu já tenho 4 em casa. A Berenice não vai deixar. Eu não queria uma, já tem 4. Tá certo? Tem a Gatilda, tem a Fumaça, tem a Gigi, tem a Fuinha. Tá certo? Cada uma com uma história. Tá certo? Uma foi resgatada no Rio de Janeiro com os moleques que estavam querendo queimar na fogueira. Uma pessoa pegou. Quando fui fazer o casamento da minha filha, quando nós voltávamos para casa, minha esposa descobriu que dentro de uma bolsinha tinha a Gigi. Tá certo? Pequenininha, tá aí, né? Vesga, a Gigi é vesga, né? Tá certo? Fumaça, a fumaça é por causa do pelo dela, é uma vira-lata mesmo, sabe? Mas é uma vira-lata amorável, querida demais, é um negócio. Ela pronta de todas, onde você menos imagina. Essa noite escutei um barulho, eu fui ver, eu tinha tirado do meu carro algumas coisas, uma caixa com
com material, livro e outras coisas, em cima dessa caixa com uma caixinha de isopor. E quando eu cheguei lá na cozinha para ver o que estava acontecendo, ela estava dentro da caixa de isopor. Tá certo? E quando eu cheguei, ela baixou. Baixou, mas deixou o traseiro para trás assim, né? Pensando que ninguém estava vendo. Eu tirei algumas fotos, coloquei por aí. Essa é a fumaça. E hoje cedo eu vi ela dentro de uma caixinha desse tamanho que mal cabia. Tá certo? Colocou as 4 patinhas lá dentro e o corpo todo lá de fora. É uma caçadora de... Bom, eu falei, não tem mais lugar para essa gatinha, não. Então você vai cuidar dela. Tá certo? E minha irmã, então, é a mãe adotiva dessa gata, que hoje, o que aconteceu? Ela não sofreu nenhuma fratura, mas tinha fissuras no fêmur. E o que apoia o fêmur? Esqueci o nome daquele. Também tinha fissuras ali. Não eram fraturas, fissuras. A veterinária falou, não, vai sarar rápido. É só deixar ela meio parada, sem pular, sem correr para lá e para cá, ela sara logo. E realmente, com uma semana, já estava por aí. Mas o rabinho não... Acho que passaram por cima do rabinho. Não tinha jeito, sabe? Ele falou assim, isso aqui vai dar problema sério, nós temos que amputar, e foi amputado. E hoje ela parece, quando está correndo lá pelos cantos, parece mais um coelhinho do que uma gatinha. Tá certo? Por que eu contei essa história no meio de cuidado e proteção? Eu quis cuidar dessa gatinha. Me sensibilizei com ela. Mas daí escalei uma substituta para fazer isso, minha irmã. Deus não manda substituto. É Ele mesmo que comanda tudo. Eu vou te guardar. Eu vou te proteger. Eu vou enviar os anjos. Eu vou pessoalmente cuidar de você e da sua necessidade. Creia nisso, querido irmão. Creia nisso. Deus te ama abundantemente. Não existe limite para o amor de Deus. Agora, esse verso aqui, vocês vão entender por que eu trouxe esse guarda-chuva. E por que eu falei da fumaça que se esconde a cabeça e deixa o resto do corpo de fora, né? Elas estão brincando ali de pega-pega também, fica de trás da cortina, esconde a cabeça e deixa o resto para fora, achando que estão escondidos, né? Protegidos. Vamos ler. Aliás, eu tinha planejado, a gente esquece, né? Mas tinha que dar mais dramaticidade, né? na leitura. Vamos lá. Anjos de Deus estão ao nosso redor. Deveríamos saber essas coisas, temer e tremer, e assim pensar muito mais do que havemos feito, no poder dos anjos de Deus que nos vigiam e guardam. Os anjos de Deus são comissionados pelo céu a fim de guardar os filhos dos homens. Até aqui tudo bem, uma confirmação do que dissemos até agora. Mas presta atenção, esse é o segundo ponto que eu quero deixar nesse sermão. E ainda assim, estes quem? Os homens, se afastam da influência protetora daqueles quem? Dos anjos. Dirigindo-se para onde não possam ter comunicação, dirigindo-se para onde possam ter comunicação com os anjos do mal. A proteção está disponível. Deus coloca anjos poderosos para dar a proteção. E muitas vezes o homem prefere o quê? Se afastar desta proteção. Eu tenho o guarda-chuva. Mas prefiro ficar na chuva. O guarda-chuva pode me proteger, mas eu prefiro me molhar. Deus está aqui, pronto para te ajudar, pronto para te guardar, querendo te proteger. E você se afasta da proteção que Deus está dando. Não é assim que acontece com a gente? E aí vem o detalhe. Deus vai ajudar, Deus vai guardar. Mas eu não vou ser protegido se não estiver do lado com Deus. Vamos ver o texto. Eu não sei se eu coloquei, eu acho que não. Abra sua Bíblia em Salmo 119. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração. Eu conheço aquela versão e gosto. Escondi a tua palavra no meu coração. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Alguém me procurou um dia desses e estava com uma luta, com uma provação tremenda. Tivemos uma conversa bastante longa, de 2 horas ou mais aproximadamente.
em que a pessoa relatou toda a sua dificuldade. Ela querendo vencer uma fraqueza, mas não conseguindo vencer a fraqueza. Enos, eu acho que ele pensava que o pastor teria uma receita mágica, né, para resolver o problema dele. Uma frase de efeito que, a partir dali, ele já teria o seu problema vencido. Não vou dizer uma mandinga, ou uma... Como é que faz essas pessoas para pegar o namorado? Simpatia. Simpatia, né? No pastor não tem, não é isso, né? E depois dele falar tudo, eu falei assim, só tem uma solução. Só tem uma solução. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Contato com Deus. Comunhão com Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu estou falando tudo isso porque eu quero que você saia com esse pensamento na sua mente. Que para ser guardado, para ser protegido, você precisa entreter comunhão com o Pai, com Deus. É a única salvaguarda para você não pecar, é a única salvaguarda para você ser guardado, para você ser protegido verdadeiramente. Deus protege até os ímpios, como eu falei, justos e ímpios, mas para você ser protegido total e verdadeiramente, como Deus quer te proteger, só se você tiver comunhão com Ele. Como você mantém comunhão com Deus? Ali, leitura da Bíblia. Vamos ver um pouquinho mais adiante, ainda no mesmo Salmo, Salmo 119, verso 133. 133. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. É a mesma coisa. Novamente, esse verso está dizendo que a única salvaguarda que nós temos para sermos vencedores está em termos a palavra de Deus no nosso coração. Em suma, o que eu quero dizer é o seguinte: você quer ser protegido, quer ser guardado, não quer pecar, só existe uma receita: guardar a palavra de Deus no coração. Devia ser assim, né? Coração. Aqui também estão os sentimentos, as emoções, e o coração também é aqui nesse sentido. Guardar no coração. Sabe por quê? A essência do pecado antecede ao pecado. Olha que frase estranha, né? Pecado antecede ao pecado. Como é que eu vejo isso? Tiago fala: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Uma das definições melhores bíblicas do pecado é essa, existem outras. Existe aquela de Isaías que fala: pecado faz separação entre mim e vós. Pecado é separação de Deus. Mas você sabe que deve fazer, não faz. Sabe que não deve fazer e faz. Nesse texto de Tiago, pecado é um ato da vontade. Eu não estou levando em consideração aqui o pecado desconhecido, pecado por ignorância. Esse é outro capítulo. Eu estou falando aquele pecado que você sabe que não deve fazer e diz para Deus: Deus, dá licença, eu gosto tanto disso, eu quero tanto isso que eu vou fazer. O que você fez primeiro antes de cometer o ato? Você pecou. Porque a essência do pecado é você dizer não para Deus. É você se afastar de Deus. É dizer para Deus: dá licença que eu quero seguir a minha vida. Eu quero seguir os meus desejos, eu quero seguir a minha vontade. Eu quero fazer aquilo que eu quero. Esta é a essência do pecado acima de tudo. Deixa Deus de lado e faz aquilo que você quer. Ou não faz aquilo que deveria fazer. Ora, qual é o antídoto para tudo isso, minha gente? Colocar a palavra de Deus em nosso coração. Colocar a palavra de Deus em nosso coração, para não pecar contra Ele, para fazer a vontade dEle, para manter comunhão com Ele, e então sermos guardados e protegidos. Leitura da Bíblia se culmina no coração. A Bíblia é Deus falando. Oração somos nós falando com Deus. No relacionamento com Deus, Ele fala e nós falamos também. Ele fala e nós ouvimos, nós falamos e Ele nos ouve. E aí se mantém relacionamento. Eu tenho um amigo. Fazem mais de 30 anos que eu não falo com ele. Será que é amigo mesmo?
A gente diz que é amigo. Amigo vai na casa do outro. Amigo abre a geladeira do outro. Amigo tem liberdade com você. É verdade ou não? Se é amigo corintiano, você chama de mano. Se é outro, você chama de amigo só e está resolvido o problema. Tá certo? Amigo é amigo. Você tem um tratamento especial. Você tem o prazer de estar junto. Você tem o prazer de conversar. Se você está com alguém e olha no relógio, é porque ele não é teu amigo. É verdade ou não? Não é teu amigo. Porque se fosse, você não vê. Mas já é tal hora. Nem vi o tempo passar. Mas com Deus, se eu falar mais 5 minutos, muita gente vai começar a ir embora. Que amigo é esse? Que eu não aguento meia hora de sermão, de ouvir falar em Deus. O amigo, você suporta a fome, você suporta, porque está junto com um amigo querido. Vamos entreter comunhão com o Pai. Perceberam as 2 lições que eu gostaria que você levasse hoje? Primeiro, Deus te ama e Deus te protege. Te ama muito, te ama ilimitadamente e quer te proteger sempre. Segunda lição, para ter essa proteção, não só proteção de receber o cuidado de Deus, mas proteção contra o pecado também, eu tenho que entreter comunhão com Ele. Não vou fazer nenhum apelo de alguém se levantar e responder, mas eu queria que você respondesse no seu coração agora. Que cada um respondesse no seu coração agora. Primeiro, gratidão a Deus pelo cuidado e pela proteção. Sinta agora, nesse momento, gratidão. Pai, muito obrigado porque Tu me amas. Me guarda e me protege. Muito obrigado. Muito obrigado, querido Pai. Sentimento de gratidão. Reconhecimento pelo amor de Deus. E segundo, uma decisão. Uma decisão de ser mais companheiro, mais amigo. Entreter melhor comunhão com o Pai. Estar com Ele. Reservar tempo para estudar a sua palavra, para ler a sua palavra, para aprender dele. Enfim, eu gostaria que você pensasse nisso. E para dar um tempinho para você pensar, desculpe, Wanderson, fala seu nome para mim, já passei vergonha. Alice? A Larissa, que diferença, né? Você estava falando, eu sabia que não era Alice, mas eu entendi Alice, Wanderson. Larissa. Ela vai cantar uma canção. Eu gosto demais da melodia. Segundo, ela canta muito bem. Mas aprecie a voz dela. Aprecie a melodia. Aprecie o acompanhamento. Mas, acima de tudo, meditem na letra. E tome essas decisões que eu pedi que você tomasse hoje. Gratidão e a decisão de entreter comunhão com Deus neste ano de 2016. Cobre-me com tua mão, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti, sabe bem quem está firme
descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Larissa, muito obrigado. Eu não sei vocês, mas essa canção me deu tanta paz, tanta calma. Trovão, tempestade, poder estar acima de tudo isso, porque posso confiar em Deus. Saia com essa certeza no coração. Vamos orar. Amorável Pai que estás nos céus, obrigado porque Tu és Deus. E por sendo Deus, Tu nos ama, por ser Deus, Tu nos ama, e por nos amar, nos guarda e nos protege. Muito obrigado pelo cuidado, pelo carinho com que Tu nos tem protegido durante os dias de nossa vida. Mas agora queremos suplicar também, querido Pai, que nos dê a força para, através da Tua palavra e através da oração, nós desenvolvermos cada vez mais o nosso laço de amizade e de companheirismo contigo, para que dessa forma também possamos ser vencedores sobre o mal e sobre o pecado. Pedimos todas essas bênçãos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém.